Rock and roll, baby! Vamos a mais um Bet-Bull aí, o podcast que tá no gosto da galera. E hoje aquele episódio épico. The King of the Steak, hein? Vamos que vamos agradecer aqui a grande meu amigão Bruno Português, mano, Cláudio Pitbull e ele, né? Grande Gustavo Bicalho. O homem veio, ó, de Miraí, Minas Gerais. Aqui vou falar uma coisa pra vocês, galera. Dá pra chegar, dá pra ser um trader, porque aqui hoje nós temos um exemplo, né, Brunão? É verdade. Vivo de como o cara pode chegar no auge dos investimentos. Parabéns, irmão. Agradecer pela tua presença aqui. E vou deixar o Bruno Português, que é amigo, né, do homem, pra fazer as honras aí, né, Bruno? Amigo e perdedor, né? Boa. Perdi no tênis pra esse cara aí, né? Vai ter revanche. Vai ter revanche, boa. Mas bora lá. O Bicalho já foi meu professor, pô. Que isso, O qualidade. cara é um menino, mas já foi meu professor. É um menino, é isso aí. 2020. 1995, meu. Não viu a Copa do Mundo de 94. Meu a gente Deus tá do ficando céu. velho, hein? Mas o homem tem, ó. É menino, mas ó, a cabeça tá blindada. Cabeça ó, madura, papai. Ó. Vamos aprender muito hoje aqui com o Bicalho. É Seja isso aí. bem-vindo, Gustavo. Eu que agradeço, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos lá. Boa. Vamos explorar o garoto hoje, né? Hoje vamos sugar, vamos tirar todas as energias dele aí, né, A Bruno? história dele é surreal e nós vamos ver essa evolução aqui. Gustavo, conta aí pra gente como é que você começou esse negócio. Então, cara, eu nasci em Miraí, Minas, só que eu sou de São Sebastião da Vargem Alegre, porque é uma cidade muito pequena, 3.000 habitantes. Pô, tu vê só. E não tem hospital lá, aí nasci na cidade vizinha. E desde criança eu sempre fui apaixonado por futebol. E quando eu tinha 4 anos, meu pai saía pra trabalhar e falava, Gustavo, o que você quer de presente? Aí eu pedi o jornal Lance pra ver números. A substituição, os jogadores, as fotos, fotografias ali no jornal. E sempre gostei disso. Meu melhor presente até hoje, quando eu tinha 6 anos, ele me deu uma maleta de jogo de botão. Aquilo foi... Pá, botão é épico, meu. Botão é épico. Lá em Portugal nós não temos botão, é subútil. Subútil. Sabe o que é subútil? Não, o que é subútil? É um campo, como se fosse isso aqui. Tipo um tapete. E tem uns, que tem que polegares. apertar. Não precisa apertar, você tem que fazer assim, ó. Tá vendo? Aqui Eu tinha depois da eu Gulliver, mostro. mas tu tinha que apertar o bonequinho pra dar o chute. Tu vê só. Não, e ele, o homem começou precoce, hein? Com 4 anos, tu viu já, quero o jornal Olha, Lance. eu vou te falar, mineiro, todos são gente boa. Eu sempre gostei e vou te falar, tinha muita vontade de ter jogado num clube em Minas, meu, porque toda vez que eu ia lá, o povo é muito atencioso, meu, o povo alegre, eu sempre gostei, com pão de queijo, meu, se come bem, a culinária é boa de Minas. Mas Então, você chegou aí, a ter alguma oportunidade de jogar? Já tive, tanto no Cruzeiro como no Atlético. Ele nem gosta muito do Atlético. O homem é atleticano, Não, é muito atleticano. É muito atleticano, boa. É uma história engraçada do Atlético e que aos 6 anos eu era orador na minha formatura. E aí era semifinal São Caetano e Atlético em 2001. Aquele jogo na Anaclética Panela chovendo. E a formatura tava marcada para 5. Era a formatura do Sítio Pica-Pau Amarelo e eu era orador. E aí o Atlético perdeu e eu chorando muito não queria. A formatura foi começar às 6 depois do jogo do Atlético, porque eu não ia fazer a formatura sem terminar o jogo do Atlético. E foi tenso. Aí depois daquele dia eu falei, eu nunca mais vou deixar de assistir o jogo do Atlético. Até hoje, desde os 6 anos, assisto todos os jogos do E Atlético. quando você dorme, o que você assiste? O vídeo do Vitor. O Vitor defendendo Não, meu, o pênalti pênalti. Tem que saber separar, né? Tem Verdade. gente que torce, tem gente que torce, mas não tem aquele clubismo, né, meu? Mas deu pra ver aqui que o homem é o extremo do Atlético. E esse vídeo do Vitor, vou falar mais na frente ali, ele me ajudou muito nas apostas. Vou explicar Isso é legal. porquê. Então é diferente de torce pro Vasco, né, Bruno? Tu tá sofrendo sempre, né? Teu time sempre. tá demais, né? É sempre sofrimento, sempre sofrimento. Sempre. E aí dentro, tu vê, o Bicalho começou o DNA já desde cedo. E aí depois tu foi desenvolver. E aí o que te levou pra... Cartola, era o rei do Cartola. o Cartola, isso que eu vi no vídeo, Cartola, isso mesmo. Foi assim, em 2014, eu jogava Cartola, não tinha muito apostas. Na verdade, eu conheci as apostas em 2012, mas de forma recreativa. Então, assim, mesmo eu sendo muito novo, eu já tenho bastante tempo que eu já acompanho as apostas, desde 2012. Em 2012, lá na minha região, tinha um cara que ele fazia um bolão de você acertar placares.
E aí, na região mesmo. E aí eu comecei a identificar padrões naquela época. Ou seja, eu vi que se as pessoas quisessem acertar placares, elas teriam muito mais dificuldade de que você estudar. Através das odds, eu já olhava os placares mais prováveis e fazia um placar só, tipo, por exemplo, Campeonato Brasileiro, 1-0. Tem maior probabilidade do que sair um 3-1, 3-2. Certo. E aí as pessoas tentavam adivinhar placares, em 2012. E eu fui e vi que saía mais os placares mais prováveis, 1-0 pro time da casa. E colocava todos os placares 1-0. E quando você acertava, você ganhava 10 pontos. Se você acertasse 2-0, você ganhava 7. 2-1, 5. Aqueles bolões da região, 5 rodadas. E aí, eu ganhei o primeiro bolão. Comprei um videogame, uma televisão. Uma menina, pô. Play 1. Não, Xbox. Super Nintendo. Xbox. Super Nintendo. Minha época já eu é. quero 2012, pô. Já Play 2, Play 3. Pelo amor de Deus, Xbox. cara. Xbox, você já tava no Xbox, tá certo? Tá certo. Mas eu Mesmo. sou da época do Play 2 também. Então, Aí, Play 2. Pegou Play 2, Play 2. aí fiz esse placares assim, tudo 1-0, porque eu não precisava acertar os placares. Sim. É só mais ser consistente. Certo. Ganhava mais pontos. E aí depois ganhei o segundo bolão. O que aconteceu? Acabou o bolão. Todo mundo começou a fazer isso. 1-0, 2-0, tudo 2-1, tá? Pegaram um macete. Aí, tipo, acabou. E aí, nessa época, eu comecei a estudar sobre apostas. Apostas esportivas e tal. E eu ganhava bolão na minha... Meu pai tinha um supermercado e tinha a tabela do Campeonato Brasileiro atrás. E eu estudava muito Cartola. Muito, muito. Então, eu tinha os resultados do Campeonato Brasileiro atrás e estudava quem fez os gols, assistência e tudo ali. E aí, os caras queriam fazer aposta comigo. Os 380 jogos do Campeonato Brasileiro 2014, eu sabia os placares de todos e quem fez os gols em todos os jogos. Putz, vê se Que o homem é pendrive, metódico. hein? Que pendrive, hein? O homem é metódico. Eu escolhi um bom professor. Pô, não tu escolhi- tá louco, o homem do já Cartola. Aí, eu cheguei a primeiro do Brasil, tinha, na época, 3 milhões e poucas de pessoas. E aí, Ó o pitch, só né? que eu terminei em 19º. Pô, E foi assim... tá, né? mas não, o Cartola não funcionava como funciona o sistema de hoje, né? É, Não, Antigamente era diferente, né? Não, mas essa parte geral é igual. Ah, sim, É tá. igual. Só que hoje é muito mais gente. Claro, né? mas Mas hoje de tem- 3 milhões é sim, 19º. claro. Tudo vê só. E aí, nessa... E foi muito difícil pra mim esse ano do Cartola, porque em 2014 o Cruzeiro voava. Ah, tinha um Então, assim, eu tinha... Isso. Everton Ribeiro, Sim, Ricardo Goulart... Tava com então, o Timão. Não, o Alex é antes. É antes. Eu Quando tem a esqueço que ele é tríplice 2007, coroa, meu. Ô, meu, ele é mais novo que nós, Bruno. 2014. 2014. E aí, assim, Dedé... Aí eu tinha uma regra que não colocava jogadores contra o Atlético. Mas do Cruzeiro você tinha que colocar. O Cruzeiro era o líder e tal. E nessa época, eu lembro que na rodada eu era o 138 do Cartola Nacional. E comecei o sábado, o Cruzeiro ganhou de 5-0 do Figueirense. Aí todos os jogadores pontuaram, fizeram gol. O Santos ganhou de 3-0, minha defesa era do Santos. Tava muito bom, Gabigol fez gol. Aí faltava no domingo. O domingo faltava... não tinha jogador do Atlético nessa rodada. Faltava o Petros, no meio-campo do Corinthians, o contra o Petros. Palmeiras. E ele era volante, ele roubava muita bola. Então eu estudava as estatísticas do jogador, tudo. E aí, o Petros, nesse jogo, o Corinthians ganhou 2-0, o Petros fez um gol ainda. E eu tinha o Barcos do Grêmio. Barcos. Jogou no Metia esporte gol, metia gol, depois. metia gol. E todo mundo tava com o Marcelo Groi, goleiro do Grêmio. Ah, o Marcelo. E no início o Coritiba já fez um gol no Grêmio. Pronto, menos Já pontos. eliminou ponto e o Barcos fez 2. Aí, meia-noite, fechou o mercado, assim, eu fiquei naquela expectativa. Pô, vou bem. Eu fui o 5º na rodada do Brasil. Quando eu olho a classificação, Atlético SSVA, por conta de São Sebastião da Vargem Alegre, Sim. primeiro da Nacional. Caraca! Aí, tipo, a cidade, todo mundo parou e tal. Aí, Globo Esporte veio, a Monique Cardone, do Globo Esporte e tal. Aí, eu me passei no programa que tava o José Aldo, lutador, falando. Caramba, rapaz. E aí... Que legal. Pô, hein? show E aí, isso eles aí. pediram as dicas pra rodada. Aí, nessa rodada, eu lembro, eu falei assim, o São Paulo jogava contra o Criciúma em casa, eu falei assim, é um jogo bom pra pôr o Ganso da assistência e o Allan Kardec no ataque. Pô, Allan Kardec, isso. Mas Aí, é que foi gol contra.
Aí, Adeus. terminou o primeiro tempo 0x0, os caras pontuando mal. E lá na minha cidade, 3 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo. Claro, claro. E- Lebar quando precisou, me entregou errado. E aí... Deus de comunidade. E aí, o que aconteceu? Aos 20, mais ou menos, do segundo tempo, no segundo tempo, o Ganso dá uma assistência, Pronto. o Kardec faz o gol. Bah, aí foi gol e Aí, assistência. aí, tipo, na minha cidade, assim, eu falei, gente, vocês têm que respeitar o primeiro do Brasil aqui, tá? E assim, e o que eu fazia com o pessoal? Eles duvidavam, assim, e eu estudava muito, muito mesmo o jogador. Por exemplo, quando falava assim, eu fazia aposta. Fala 3 jogos do Campeonato Brasileiro e eu falava o placar. Se eu acertasse, eles me davam R$10. Se eu errasse, eu pagava 50. Eu dava odd 5-1. Bah, o homem é ousado, hein? Ousado, não, hein? confiança no Bah, homem, confiança extremo. Não, mas aqui vai no detalhe, isso faz toda a diferença, o estudo. É verdade, Isso é é o verdade. estudo. Não, mas E eu aí- estudo a base da pré-análise dele. É, Prestem verdade. atenção, galera. Prestem atenção. Essa história vai longe. E aí o cara perguntava, Avaí e Ponte Preta. Aí eu fechava o olho, tentava lembrar o estádio. Aí eu lembrava, ressacada. O jogo foi na ressacada. Aí lembrar se era de dia, de noite. Aí eu falava, 2x0 Avaí, 2 gols do William. Tipo, aí na época eu era muito fanático em estudar aquilo ali. E aí comecei as apostas. Só que quando eu comecei as apostas não tinha nada. 2012 era pouco conteúdo. um fórum no Facebook, eu nem tinha Facebook. E comecei a estudar por conta própria. Esse foi o meu maior erro. Porque na minha cidade, quando o cara falava futebol, eu falava, pergunta o Gustavo. O Gustavo sabe. E aí me fez com que eu fosse, tipo, achava que era soberano ao mercado. E aí interessante entendia isso. mais que o mercado. Foi aí que eu perdi muito. Porque eu ganhei, tipo, muita grana nos primeiros 3 meses, depois entregava tudo. Porque não tinha conhecimento, não tinha curso, não tinha nada. método, não tinha Não tinha nada. nada. A banquinha, todo mundo vai no início, não tem, né? Todo Tinha mundo nada. quebra a banca, meu. E muitas, mas muitas, mano. Só que eu era muito apaixonado. Então, aí, chegou num patamar que teve um dia que eu ganhei uma múltipla, em 2013 ali. Falei, na Bet365, na época eram umas casas conhecidas. Não conhecia casas profissionais, não tinha Sim, nada. claro. Não tinha Painacle. Painacle. Boa, já pegamos o gancho aí, ó. Painacle, coloca aí na tela, papai. Casa que não... Olha aí o pitch na foto, que qualidade aí, Bruno. Ah, o homem tá usado na foto. Onde os ganhadores são bem-vindos, não vão te limitar. As Boa. melhores odds do mercado. Boa, Bicalho deixou o gancho aí, boa. Faça o seu cadastro aí na Painacle e venha ser um vencedor. Tamo junto Não, aí. e só pra falar pouco, o Bicalho é bem-vindo, né? O stake do homem é alta, né? Não é qualquer Ó, a casa que próxima vai vez, querer. Cuidado, porque quase acertou aqui, né? Bah, na o- minha custa. bah, o homem Cuidado, tá cuspindo. Cuidado. Vou Porra. te dar um soco no nariz, tu vai ver. Tamo... Ai, quero café, claro. Quer um cafezinho, vê, hein? vê se bota um cafezinho pro nosso convidado aí, mano, Bora Pitch. É isso aí. Bota isso aí que é qualidade. Agora, ó, que história, meu. Bagagem. O homem veio do Cartola. cara, é um moleque, rapaz. moleque, mas o homem tem... O detalhe faz tudo, Bruno. É, o detalhe não- faz a a idade diferença. não conta, meu Não amigo. conta. É, O detalhe faz a diferença. O que dá pra falar, Obrigado. o pouco tempo que eu acompanho ele aí, cara, é que a gente até conversou já, é que a maioria do pessoal que tá iniciando quer dinheiro fácil e é preguiçoso. E o que eu vi já, não é à toa, porque é um dos melhores aí hoje, que vai no detalhe. Quem vai no detalhe, meu, o estudo que ele fez aqui, cara, hoje em dia o cara acerta uma, o cara já não quer estudar mais. Não, já. E aqui tu vê que vai no detalhe, isso faz toda a diferença. E a gente sabe que quando a gente vai analisar um jogo, quanto mais informação você tiver, Mas ele vai chegar conhece lá. de cabo a rabo, mas a gente vai chegar lá, mas eu vou falar uma coisa, meu. Tem que aproveitar o convidado, porque não é toda hora que vem um convidado desse. Meu. Não, qualidade. Referência na cidade. Perguntava... Não é mais Quer na saber de cidade, futebol? não. Não é mais na cidade, não. Agora é no Brasil. Não, agora é do Brasil. É. Quer perguntar alguma coisa? Pergunta pro Bicalho. O Bicalho sabe do homem era referência da cidade. E aí tu continua aí a tua lógica, a gente deixou o homem, tiramos ele da lógica, segue tua lógica aí. Vô. Aí, em 2014, assim, eu conheci, através de cursos, do Paulo Rebelo. Aí, Cleber. contra o Gânio. Paulo Rebelo. Meu contra o Também. Gânio. Trader. Compramos livros dele lá na época, o Cláudio lembra no início? Aí eu li um livro, mas não consegui entender merda nenhuma. E ele, na época, ele falou umas coisas que, assim, o mercado, ele vai se reformulando, se adaptando. E na época, ele falou uma coisa muito interessante. Que para você ser lucrativo, você tem que pensar igual as casas. Boa. E aí, ali, tipo, foi um
na época, eu tinha perdido esse dinheiro, só que eu tinha comprado um software. E aí eu comecei a trabalhar em modo treino. E eu passei 17 meses na unha, anotando jogo a jogo. Paperbet. O famoso Paperbet que eu 17 defendo. meses aí, galera. ó, É. 17 E a meses. galera passa um mês, já diz que já sabe, já tem meta. Um Sim, mês. eu fiz 5.800 jogos, anotando minuto a minuto os dados dos jogos. E aí, o que eu fiz? Steve Por- Jobs. E qual software tu chegou a usar na O época? Geekstoy. Ah, o Geekstoy. No modo Isso, treino. no Modo modo treino. treino, que o Netuno também falou, te lembra? Isso. Meu, não é um mês, é 17 meses. 17 meses. Eu tenho todas as minhas operações, desde 2015, eu tenho tudo anotado. Que loucura. Não é por acaso, E o galera. minuto, É. tipo, da entrada. Na época, assim, Sim. em 2014, quando eu vi essa coisa do Paulo Rebelo, é o seguinte, o que eu fazia? O mercado, a Betfair, eu operava na Betfair em modo treino, e eu acompanhava as odds através da 365. Então, assim, a Betfair, ela seguia as odds da 365. Ou seja, eu anotava minuto a minuto para identificar padrões das equipes. Comportamento, qual é o time que começava bem para ficar exposto. E o que era? Por exemplo, o mesmo método que eu faço hoje. Em 2014, eu começava a ver o jogo, a odd da 365, se ela segurasse, você não tomava ajuste. Segurava na Betfair. E aí, quando subia na Bet 365, só ia subir na Betfair depois de 20, 25 segundos. Dava tempo para você fechar a posição, Ó, Tu vê só? não tomar ajuste, aí a odd subia, depois você entrava ela mais alta. Não era igual hoje. Hoje já tá totalmente automatizado, os ajustes ali, você tem que achar outras formas. Então, assim, eu passei por tudo que você imaginar nas apostas na época de pandemia, fazendo a mesma coisa, sem torcida, tipo, tive resultados 3 vezes menores e tal. E aí, assim, esses insights, eu aprendi aquilo ali. E aí, chegou uma época muito difícil. Foi em 2017. Eu já estava operando com capital, meu tio me deu um aporte. Já entrou com capital, Já, sim. 2017. E na minha cidade, a melhor internet ficava o prédio lá de casa, e tinha 3 apartamentos, era o prédio mais alto, tinha 3 apartamentos. E a internet ficava lá, pra pegar a cidade toda. E era 2 mega de internet. Pá, tu tá louco. Aí, Chegou a meter bombril na aí Vocês estão vendo que é a dificuldade, né? a gente tinha um sistema que eu uso até hoje, chamado iScout, pra você rever jogos passados. E era muito caro. E aí, o que a gente fazia? Dividia em 6 amigos, e só que aí, tipo, 6 amigos, 24 horas por dia, cada um tinha 4 horas. Aí, o que eu fazia? Eu chegava da faculdade meia-noite, eu pedia pra mim ficar da meia-noite às 4 da manhã. Porque... Fazia o madrugadão. Porque a internet a internet melhora. melhorava. Ah, claro, aí eu baixava... Não tinha muita gente. aí eu baixava 6 jogos a cada 25 minutos. Eu só quero saber o seguinte, escolhi o bem professor ou não? Pô, tu tá louco. E aí, Bah, o homem eu escolhia, baixava 6 jogos, botava num HD externo pra depois, Olha isso, de gente. manhã, assistir os jogos. Baixava o máximo de jogo possível, da meia-noite às 4 da manhã, baixava, e rever, e aí anotando, minuto a Aí minuto. deixa eu só acrescentar, de times específicos. Sim, times específicos, Ok, galera? claro. Não é fazer Venezuela 2, Nicarágua não, 4, não. Bundesliga 5. Não, é de times Tu específicos. imagina se o homem com. Tu imagina o homem com 2 mega já Bah. fazia isso. Imagina hoje com a 2 internet tera, de 2 hoje. tera. 2 terra, o que ele não pega de jogo? Mas E aí, sempre dos tu mesmos clubes. Isso. E tu baixava pra analisar padrões nos times. Isso. Ah, show de Aí, em bola. 2017, tive outro problema. Que a internet, ela não rodava as streams. Só que era muito... travava. Travava demais. Aí, o que eu tinha que fazer? Cara, eu vou operar sem ver o jogo. Como é que eu vou operar sem ver o jogo? Ver jogos passados, que já estava baixado, identificar os padrões dessas equipes, e aí eu operava campeonatos. Em 2017, eu operava campeonatos específicos. Sim. Depois eu fui aumentando a stake, e aí fui refinando para os times específicos desses campeonatos específicos. Nessa época, o teu stake era quanto? Cara, nessa época era $1.000. Ok. $1.000 a 2, 3 na Era época. quanto? Isso. Era 6 anos. $3,50, $4. Mais ou menos. Isso. Mas daí tu operava sem... Aí, o que aconteceu? Eu tinha o software aberto, a ladder do software, e como eu estudava os jogos passados, eu já identificava quais times eram os padrões.
E aí eu lia só pela suporte e resistência ali, via que o mercado estava segurando, eu ia ter controle do trade e fazer as operações. E aí eu comecei a abrir, tipo, 10 jogos ao mesmo tempo, 10 LED ao mesmo tempo de 10 jogos. Aí eu operava a Championship, a Premier League ali, todos os jogos ali, sábado de manhã. E aí eu via quais que o mercado segurava, porque estava acontecendo o padrão. O padrão. E só que tinha alguns times que era falso back. Na época eu lembro o Swansea. Swansea. Ele tinha 16 jogos, ele só abriu o placar uma vez. E ele pressionava. Aí tinha o Sheffield United. Que eu acho que o Carvalhal treinou. O Carvalhal treinou o Sheffield United. Que tinha um cara lá que jogava muita bola. Eu lembro, camisa 10, Billy Chap. Esse cara deu muito green pra ele, pra se lembrar o nome. Assim, deve ter dado muito green. Quando se lembra o nome? E o Sheffield, tipo, com 5 minutos, ele abriu o placar. Viu? Esse cara conheço. Abriu o placar rapidinho e eu já identificava esse padrão, porque, cara, quando você vê jogos daquela mesma equipe, todas as vezes, revendo, para o jogo, anota, para o jogo. O próximo jogo vai ser a sequência do padrão da equipe. Aí, o mesmo treinador, e eu vou falar muito de treinador, e eu vou lembrar uma palestra do Kleber no Betmaster Nordeste. Já combinaram antes. Não. Já deu moral, como estamos no Van Guerra aguentou. Vamos embora? Eu fui no Betmaster Nordeste, ele em Recife, ele falando do perde pressiona do Spalletti. Verdade. Do Napa. Verdade. Eu assisti essa palestra lá. Não, é verdade. Eu tava dormindo, o Spalletti à frente. E hoje eu vejo que o Napoli caiu muito de rendimento com o Rudy Garcia. Caiu, verdade. Entendeu? Verdade. A gente vai falar dos times específicos mais pra frente. Isso aí, boa. E aí, o que aconteceu? Eu fui pra Copa do Mundo em 2018, eu não opero Copa. Operei 2 anos de Champions League, por conta dessa falta de previsibilidade, eu fiquei 2 anos negativo e eu abortei. Se não é uma coisa que eu não me sinto saudável, não tem previsibilidade, eu não me sinto confortável, eu tirei. Perfeito. Na Copa do Mundo, eu só operei trade técnico. O que era trade técnico? Como tem muita liquidez em Copa do Mundo, eu tinha um stream, aí já tinha internet, em 2018 a internet já era melhor. Claro, foi pra 6 mega. Já melhorou, Bruno. Tá bom. Lá já começou por internet de fibra e tal. Aí eu fui e consegui fazer trade técnico, que é ver o jogo na stream, entrar e sair do mercado, tipo, comprar bolas paradas. Porque essa época ainda de 2018, o pessoal não tinha tanto conhecimento disso. Só os caras mais, assim, das antigas, Theo Borges, Netuno... Isso. Tavares, esses caras já tinham esse conhecimento, já tinha cursos, assim. E aí, eles também faziam isso. Na Copa de 2018, eu também operava assim. E aí, consegui fazer um dinheiro muito bom. Muito bom. E depois passou essa Copa, continuei operando as ligas. Então, já tenho 8 anos que eu faço esse mesmo método. Tive que adaptar por conta da pandemia, em questão de fazendo a mesma coisa. Os resultados não vieram por quê? Times favoritos, eles na época, sem torcida, eles não tinham aquela motivação. Boa. E eles achavam que fazia o gol qualquer hora. Você que já jogou com o estádio vazio. Isso eu falei, eu não me lembro qual podcast que eu falei que eu vi um estudo que teve vários times, principalmente, se eu não me engano, acho que um deles era o Borussia, o Dortmund, não sei se era o Bayern, o Corinthians também, que sem torcidas tiveram um aproveitamento muito abaixo do que teria com a torcida. Mas eu vou fazer uma contrapartida. Já o meu Sporting foi campeão 19 anos depois, justamente sem torcida. Porque a gente não estava aguentando a pressão de ficar 19 anos sem ganhar. Porque não tinha o Bruno lá para xingar o jogador. Pra xingar lá. Mas é um contratempo, verdade? Boa esse trocadilho, Bruno. Então tem os dois lados da moeda aí. Eu já joguei com o estádio vazio e, cara, Tu escuta tudo? É ruim demais, motivação. De forma geral é muito ruim. E aí, o que acontece? Eu trabalho sempre a favor do favorito. E aí, construir a jogada para fazer o gol é muito mais difícil do que desconstruir, tirar a bola. Aí, ou seja, a defesa dos underdogs ouvia o treinador, a linha de 5, recuada, assim, então eles faziam tudo certo. E aí o favorito, além dele não ter motivação, ele tinha que penetrar uma defesa que estava muito bem postada. E aí, o que acontecia? O gol não saía, ficava 0-0. Aí, no segundo tempo, eles falavam, pô, gente, vamos pressionar aqui, vamos ganhar. Aí ganhava 1-0, um gol no segundo tempo. Só que, pro método, meus resultados foram 3 vezes menores do que o normal, sabe? Ele falou uma coisa interessante. O estádio cheio, o treinador não consegue dar orientação. Perfeito. Os jogadores não conseguem se falar. Com o estádio vazio,
o treinador pode gritar lá pro outro lado, pro lateral, que ele vai escutar. Não precisa ser um outro Não Maricá, precisa. Maricá! Não precisa, vai escutar. Se tu vê alguém falando, um cara fora, tu já te tira a tua atenção. Com o estádio cheio, com barulho, tu não vai escutar ninguém. Certo. Boa, e já vamos pegar o gancho, né, Brunão, da questão que o Bicalho falou, da questão do método. Que hoje ele tem um método único, né? Sim. Hoje, eu acho que só praticamente ele no Brasil que trabalha assim. Eu não conheço outra pessoa. Fala um pouquinho pra nós do teu método aí, Bicalho, que é bom até para o pessoal que tá nos ouvindo aí no podcast. Desde 2014 eu trabalho back favorito no Match Odds, no jogo 0-0, para pegar o primeiro gol. No fim do ano passado, da temporada passada, na verdade, no meio da temporada passada, eu tive que adaptar, porque eu fiz uma mudança. Eu sempre operei na Betfair. E aí eu passei para operar em White Label, a partir do meio do ano passado. E o que eu fiz? Eu sempre fui muito, muito metódico, com a stream do lado. Eu sempre fui muito mais apaixonado em estudar do que operar. Por isso que eu fiz 259 operações na temporada passada, eu sou bem específico. Um ano todo. Ah, no ano todo? No ano todo. Pá, no ano todo. E aí, eu tive esse... Eu era muito... Tipo, se a leda ficasse 2 centímetros pra direita, eu já não conseguia operar. Se minha cadeira não tivesse coisa, eu já não operava. Tá em outro ângulo, já não operava. O homem é do toque, o homem é do toque. A stream tinha que ficar exatamente no lado esquerdo. Era todo, assim, não conseguia clicar. Porque já trabalhava com stake alta. E aí, o que eu fiz? Eu tive que reaprender, readaptar. Aí, o que foi minha sorte? Ter todas as operações anotadas desde 2015. E tu vê, galera? E aí... Perceberam, né? Perceberam? Nós estamos falando de 8 anos, meu. 8 anos, meu. Da planilha. 8 anos, meu. E aí, o que eu fiz? Quando eu fui pro White Label, não tem software. Só que eu tenho as operações. Então, eu comecei a estudar todas as minhas operações para mim operar sem o software. Era como, tipo, reaprender a andar. É como andar de bicicleta sem rodinha agora de novo. E aí, como eu tinha essas todas, eu aprendi. E eu via que não precisava ser tão metódico assim. Era só fazer o simples bem feito. Aquele ditado que eu falo para os meus alunos. O arroz com feijão que enche o prato. E aí, eu peguei as minhas anotações, fui para White Label e consegui ter um stake, 0,9 a mais do que minha média. Sem software, sem nada. Só para, tipo assim... Porque agora eu tive que reinventar. E eu vi que se eu não precisava ser tão metódico, porque eu estava deixando dinheiro na mesa. Na verdade, até é ruim falar, tipo, deixando dinheiro na mesa, porque, cara, você tem que fazer o que está confortável. Então, tem... Igual lá, as pessoas me perguntam, por que você não faz outros métodos e tal? Cara, eu não sinto confortável. Eu prefiro fazer o que eu sei, gastar energia no que eu faço, no que eu estudo, porque... E ter paciência. Então, ele vai atrás do primeiro gol, na odd do FT, mas ele só trabalha até o HT. Exato. Boa, é só HT. boa. Então, mas se o gol saiu com 1 minuto de jogo, ele já vai para o próximo jogo da lista. A favor ou contra, ele sai. Essa é a pergunta que ele mais recebe, né? Mas o gol levou 1 minuto. Esse é terrível, não é? Esse cara aqui, em 2019... Era assim... Lá vem o estado do Bruno. Lá vem o estado do Bruno. Vai entregar o o aluno nome. chato, era o aluno chato. Ficava cobrando o cri-cri, aluno cri-cri? Não, eu queria saber, eu queria aprender, O português chatão? Eu já morava no estado do Rio de Janeiro, morava com minha mãe, e o meu pai morava na casa do lado. Então eu botava E assim, eu fechava o meu quarto, eu fiquei 1 ano e meio ali. Pra se concentrar ali. Hiper mega focado. Aí, tipo, eu entrava na porta do quarto, saía 9 horas da noite, que é a hora que meu pai trabalhava na farmácia, ele era entregador da farmácia, e aí pra mim ir pra casa do meu pai, 9 horas. E aí eu botava o celular despertar, porque, cara, quando você é apaixonado do que você faz, você passa 10, 12, 14 horas... Tá focado ali, isso. A minha mãe... Tem que ter esse equilíbrio. Minha mãe, tipo assim, chegava a perguntar assim, você já almoçou? Eu nem sabia se eu tinha tomado banho, se eu já tinha... Tanto que eu ficava focado lá dentro do quarto. E aí, quando dava 9 horas, eu sabia, porque o celular despertava, ir na casa do meu pai. Aí eu desligava tudo, ia lá. Aí 9h15, mais ou menos, 9h30. E eu tenho toque também de, se eu ver a notificação, eu tenho que responder. Porque se eu ver e não responder, eu já esqueço.
Aí via mensagem Bruno Português. Puta que pariu. Bruno Mas Xarope. incomodando o cara meia-noite, Não, já diz que tão pra caramba. era Bruno Xarope português. Essa parte não tava combinada. Não, mas aí tu queria aprender, né, Mas Bruno? aí Queria- tá, as É perguntas isso. dele, não é fazendo jabá, é perguntas que ele tava perguntando pra ele estudar. Ele não queria coisa pronta. Sim. Claro, não, queria estudar. Perguntas coerentes. Claro. Boa, guri. Boa, E guri. aí fala assim, como que eu faço pra estudar isso? Como que eu faço pra estudar domínio de mercado? E era perguntas bem fundamentadas, Sim, sabe? sim. 2019. E, 2019. Aí, 2023, eu jogo tênis com ele e o cara me ganha. 6-3, 6-4. Tá, mas vai ter volta 2019 foi quando começou ou tu começou antes, não? ainda. Eu comecei ele em 2018, 2018, mas tá. sem saber de porcaria Ah, nenhuma. não, sim, Aí sim. eu tive a sorte de tê-lo como professor, que ele fazia. Foi ali que eu aprendi a pré-análise, ok, mas a importância da pós-análise que eu Claro, trouxe para o meu verdade. estudo. E era isso que eu ficava perguntando. Ninguém perguntava nada, eu perguntava. Você Boa. tem que aproveitar. Não, pô. e uma coisa é certa, né? Não dá pra apostar, fazer um investimento se tiver dúvida. Não faça. Pois é, eu fui Pergunta. aprendendo. Isso é importante. Parabéns. até porque onde eu fazia lá as aulas com o pessoal, eu ia assistir o jogo do Chelsea, 8 da manhã. Aí saiu o gol, eu saía. Aí ele falava, Ô, meu, sabe que o isso Bicalho era me falou? irritante. Sabe o que o Bicalho me falou aqui? Pô, 30 mensagens do Bruno por dia. Peraí, pô, É enxurrada no o WhatsApp. gol era aos 3 minutos. O cara foi embora. Eu tô lá desde as 7 esperando aquela merda começar. Aí vai 8-3. Deu, Gol. gol. Ô, Bica- Deu, já Tchau, foi. Já foi. Que loucura. Aí o próximo jogo era às 10. Aí o jogo do Arsenal lá, 1-0, 8 minutos. Bicalho. Não tinha Que bicalho nenhum. loucura, meu. Tá louco. Ah, o homem de 5 E antes, minutos. Bicalho, claro, antigamente tu fazia o quê? Só tinha um notebook? O que era o teu material de trabalho? tinha. A Não, minha... a paretinha e a camisa do Galo. A camisa Ah, não, do Galo isso tá sim, sempre tá, do lado não, do não, computador. é, Tá ali, ó, isso aí. tá ali. É isso aí. Voltando então, como que era o meu setup? Eu Tá. tinha uma mesa dessas de bebida, assim, Sim. de bar, e um notebook só. Aí, o que aconteceu? Por que é essa minha paixão? O que tem a ver o Atlético com as apostas? Boa. Em 2013, o Atlético Libertadores, Atlético, aquelas viradas, e era 2013, e a Copa do Brasil também, que virou contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Flamengo, ganhou na final do Cruzeiro. Então, eram os 2 anos mais difíceis da minha vida, porque eu tava em modo treino, ali fazendo a pós 2014 em modo treino, e tava no 2º ano da faculdade e queria largar a faculdade. Porque era o que eu ia chorando pra faculdade. E aí minha mãe disse assim, cara, você vai, minha obrigação é te formar. Depois que você formar, você faz o que você quiser da sua vida. Eu obedeci ela. Mesmo contrariado, eu obedeci. Respeito. É Boa, mãe, isso aí, é velho. mãe. Aí, respeita o papai e mamãe, tá certo? Isso aí. Boa. E aí, formei. Na formatura, ela e meu pai eram os que mais choravam. Porque, tipo assim, eu vi que não era pra mim, era pra eles. Sim, claro. E aí, nunca trabalhei na área, mas já trabalhava com trade e tal. Mas tu se formou em quê? Farmácia. Mas tu foi pra formatura O de camisa homem do Galo farmacêutico. também? Capaz de ter ido pra formatura com a camisa do Galo. Ah, do O homem jeito. farmacêutico, hein? Que é isso? Farmacêutico. Tu vê só que... E aí, essas viradas, tipo, era um momento que eu pensava assim, cara, será que eu tô fazendo certo? Porque, assim, as apostas hoje, ela tem preconceito. Imagina 8 anos atrás. Não, Tinha muito mais. Você imagina Muito 8 mais. anos atrás, você numa cidade de 3 mil habitantes. É. Os caras, a minha mãe, ela, na minha própria família mesmo, cadê o Gustavo? O Gustavo tá trabalhando. Minha mãe falava. E a minha mãe hoje, ela nem sabe o que eu faço ainda. Ela entende, aceita e tudo, meu pai me apoia e tal, mas não sabe, não entende o que é trade. E aí ela fala, o Gustavo tá trabalhando. Aí os caras, tipo, rindo de deboche, trabalhando, assistindo jogo de futebol, sabe? Era Não, família. Se hoje tu fala que trabalha com aposta já tem preconceito, tu imagina É. 8, 9 Gente, isso anos aqui é uma atrás. aula, hein? Não, E mas anotem. o Bicalho comentou uma coisa muito interessante, porque o pessoal antigo, ele tem aquele formato do quê, Bruno? Do viciado. Entendeu? E Entendeu? outra coisa que tu tem que sair de manhã, bater a carteira, chegar às 6 da tarde, entendeu? O pessoal antigo é assim, Bicalho. Não E- adianta- e- imagina a tua cidade de 3 mil pessoas ainda, É, meu Deus e, do céu. E eu era Bah. tão focado no que eu acreditava tanto. Eu falo pros meus alunos, igual passei por uma sequência ruim e tá tudo bem, só que eu já vejo o fim da temporada e eu com as minhas stakes de lucro. Então, tipo, o poder da visualização. E eu aprendi isso em 2014. Quando eu operava em modo treino, às vezes meus amigos saíam chamavam pra sair e tal, eu não ia. Quando eu ia, eu tava assim, pô, tomei um gol hoje do
do Burnley contra o Tottenham, perdi $400 de modo treino. Só que eu acreditava que aquilo era real. Eu também acreditava, cara. Não, isso é bom porque depois quando tu for botar o dinheiro, Era a mesma tu já coisa. vai estar Eu também absorvido. acreditava. Aí, tipo assim, pô, você tá triste e tal, pô, tomei um gol bobo hoje que eu não podia e tal, já tinha perdido o padrão e eu fiquei no mercado e tal. Só que era tudo fictício, só que eu acreditava. Muito bom. E aí, lá, amigos, larga disso, você já viu alguém ganhar dinheiro com isso e Olha tal? só. E hoje são pessoas que queriam, tipo assim, dar um tapinha nas costas. Não, hoje querem estar junto, quer- hoje querem isso. estar junto. Sim. Quer colocar dinheiro pra investir, entendeu? Como é que você chegou a essa stake altíssima? Não sei se você pode falar o valor aqui. Posso. Pode falar? Posso. 100k? 100 mil reais. 100 mil hoje. reais é a tua entrada. Então, Como nessa- é que você chegou nessa especialização? Como é que foi a caminhada, a escalada até lá com a parte do emocional, né? É verdade, isso é muito Essa importante. parte do- Boa, Bruno, Você boa chegou de pergunta. 20, depois foi 25, Boa. 50, Sim. até chegar a 100. É o que eu sempre falo. Pra você operar grande, você tem que começar pequeno. Ó, E quando eu operava em modo treino com esse aí de $1.000, o meu sonho, na época, era operar com $10.000. Eu falei, cara, quando eu operar com $10.000, eu já tenho... Porque, assim, você vai pensando nos seus sonhos de acordo com a sua realidade. Então, numa cidade de 3 mil habitantes, o cara que ganha um salário mínimo lá, ele é considerado padrão normal da Isso aí. cidade. sim, da comunidade. É, e aí, naquela época, eu já operava com stake de $1.000, tipo assim, eu já ganhava mais do que 90% da cidade. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu tinha 2 caminhos. Ou eu vou continuar ficando lá com os meus amigos ali e eu vou largar, porque quando você começa a destacar dos seus amigos, você começa a perder um pouco a essência ali, você quer ser igual a eles ali. Ou, aí o que eu tive que fazer? Eu tive que tomar uma decisão muito importante. Eu escolhi ir pro Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, e levar toda a família. Aí minha irmã com farmácia lá, aí eu ia morar com a minha mãe e o meu pai na outra casa e tal. E aí eu ia abrir mão dos meus amigos pra mim estudar, pra mim ver outras coisas maiores, Evoluir. evoluir. E aí foi que eu fiquei 1 ano e meio no Rio e não fiz nenhum amigo. Fiquei dentro do quarto mesmo, ali. Eu só parava pra brincar com a minha sobrinha, ver jogo do Atlético e tal. E era isso. E até hoje, o meu calendário eu olho o horário do jogo do Atlético, não faço nada. Eu vejo o jogo Sim, e depois que eu... Esse é torcedor Não, raiz, hein, tá meu? igual, tá Esse- igual o Bruno. Vai, esse Não torcedor- aposta nos Atlético, né? Oi? Nada. não. Não sei. Mas agora também vou te falar uma coisa, né? Namorada não tem como ter, né? Não, porque, meu, eu falo, e uma das coisas que eu falei no outro podcast com o Bruno, cara, quando o cara tem mulher, meu, se o cara fica 14 horas 16 na frente, Não é dá. impossível, Você vai tu não consegue. conciliando. Não, sim, Tu sim, não consegue. No caso dele, meu, É, eu tive que ele abrir e o mão. Red Bull. Ele e água, pra quer ficar ali 14 horas, meu, é muito tempo. Uma das razões que até que eu me especializei na Bundesliga 2, porque vai de acordo com meus métodos, mas ela é aos fins de semana, sábado e domingo, só que na parte da manhã. Da manhã, aí tu tem isso. E eu, como tenho a facilidade de acordar cedo, eu acordo muito cedo. Senão depois é nega eu- velha e mas eu incomoda. fico lá, das 6h30, que eu tenho que estudar aquele negócio todo, até 1h45, eu consigo fazer até 8, 9, 10 jogos. Boa. Ponto. Aí depois tu já... Tô livre. Tá que livre, nem tá um amigo li- meu, tá tava- livre. um amigo meu apostava na Espanha, na Inglaterra e na Itália, né? Daí ele falou assim, a mulher, ou eu, ou os jogos. E o cara, não, vou dar um jeito. Sabe o que ele começou a fazer? Agora ele parou, porque agora ele tá com 3 filhos. Ele começou a operar no Japão e na Coreia. Não, mas aí é loucura. Não, sabe por quê? Ele De falava assim, madrugada. não, ele falou assim, é a hora que ela tá dormindo, as crianças estão dormindo, eu consigo operar. Boa. Só que depois ele ficou 3, 4 meses que não aguentou É muito. claro, né? pô, de madrugada não dá. Mas muito bom. interessante falar pro pessoal que tá nos assistindo aqui que o Bicalho tá aqui pra quebrar esse paradigma aí que não dá pra chegar no trader ou nos investimentos e dá, galera. Dá. Tem muito preconceito, mas como o Brunão falou, que a gente falou em vários... Isso aí vai ser profissão, É, Bruno. mas agora- Isso aí vai ser profissão. Já é, né? Não- E falta pega o regu- gancho. é. E já vou pegar outro gancho aqui. Eu quero saber do Bicalho. Clubes. Não, mas Ah, antes- não, lá no- calma aí, meu, tem que explorar o convidado. Tá, Nós vai falamos lá. de uma coisa muito importante. Vai. Que tem que escalonamento de stake. É. Cara, isso aqui é o mais importante, porque assim, eu falo por experiência, meu, uma coisa é tu botar paper bet. Boa, E verdade. ele já falou que quando ele bota o paper bet é que nem fosse botar o dinheiro. Isso é extremamente importante, porque eu vejo assim, nesse ponto dele, porque muita gente quando coloca no paper bet, coloca, vou botar só. E ele não, ele bota que nem fosse botar o dinheiro. Tu colocar R$1 no mercado,
pra uma pessoa, beleza, R$1 pra mim é tranquilo. R$10 é tranquilo? Beleza. R$100 é tranquilo? Perfeito. Ok, 1.000. O cara fala, já vai porra, começar. 1.000 é quase um salário mínimo. Quando o cara bota 10 mil, fala, pô, será 10 mil? Quando o cara bota 100k, o cara já tá deixando aí um carrinho popular aí, um carrinho normal, um carro... Então, assim, Boa, cara, boa. é pra ele, a pergunta que eu quero fazer pra ele, se quando tu começou a mudar a tua stake, como é que foi a tua parte emocional? Tomou algum remédiozinho, ficou perto do banheiro? Porque eu, meu... não, eu falo por experiência, meu. Eu, quando eu comecei a mudar de uma stake de R$10 pra 100, foi tranquilo, meu. Quando tu coloca R$1.000, tu já te dá uma mexida ali. Cara, quando tu bota uma stake maior, já mexe. E tipo, e eu vou falar uma coisa. Se tu pegar, vou dar um exemplo, a stake dele de 100k. Claro que ele bota ali no mercado, cara, 2, 3 heads, nós estamos falando de 200, sei lá, ou toma Não, um não, gol. não, ele vai explicar. Eu sei, ele vai fechar a posição, sei lá, É. 20%, 15%. Cara, mas é 20k. É. O que tu Não, vai mas explicar? foi boa essa pergunta, mano. E tu começou a escalonar no modo treino já? Não. Ah, tá, tu viu? Então, O modo treino foi só pra mim identificar porcentagens. Eu Boa. colocava 1.000 ali e já colocava como se fosse 100, aí vendo a porcentagem pra mim. Depois, quando eu começasse a escalonar stake, eu já tinha a porcentagem em mente. Já sabia quanto que eu perderia. E foi assim, como eu fui pro Rio ali, e aí eu não tinha custos. Morava com os meus... Minha mãe pagava tudo, então não tinha gasto com nada. Então, meu dinheiro poderia ficar só pro trade. E meu time ajudou muito, fazendo aportes. E assim, eu te aportou a banca. fazendo todos Sim, os anos sim. aporte. E eu sempre fiz aportes por temporada. Então, como que eu comecei a trabalhar com trade, única renda exclusiva, eu fiquei 4 anos só com trade com renda. E aí, o que eu fazia? Por exemplo, temporada 18-19. O que eu ganhava na temporada 18-19 era o meu salário para viver a temporada 19-20. Para mim, trabalhar o ano todo. E aí, eu dividi em 12 meses. E aí, eu tinha um Tá ano aprendendo, todo né? para fazer a temporada 19-20. Aí, quando teve aquela queda da pandemia, tipo, ainda eu tava morando com a minha mãe. Então, era tranquilo, entendeu? Eu tinha a renda, caiu 3 vezes. Só que, mesmo assim, essa renda ainda já era maior que todos da minha família ali. Certo. E aí eu tava me sentindo, tipo, pô, não ajuda, mora com a mãe ainda. Eu queria, tipo, ter mais liberdade e ter mais comprometimento, compromisso e responsabilidade. Eu já tinha responsabilidade no meu trabalho, mas eu queria agora ter responsabilidade social. E aí, falei, vou mudar, vou morar sozinho e tal. Aí eu conheci um amigo, e meus amigos eram tudo online. Tipo, da Inglaterra, Portugal, Sul, Brasília, Nordeste e tal. E aí um amigo meu de Brasília, que conheci num evento, me apresentou a cidade, gostei muito. A questão da qualidade de vida, a sensação de segurança que Brasília passa, que é muito boa. A cidade é boa mesmo. E aí um cara que saiu na cidade de 3 mil habitantes, vai pra uma capital do Brasil ali, tem tudo. Internet boa. Porra, internet boa. Estrutura top. Eu vou ficar ali. E aí... A gente se conheceu. Ah, Pessoalmente. conheceu lá em Brasília. Pessoalmente. Lá em Brasília. Eu já conheci online, né? Sim, claro. Desde 2019. Claro. Sim, sim. E aí, assim, aí em relação ao escalonamento de stake, foi aportes pós-temporada. O meu lucro, eu tirava só o básico, assim, pra ver. Você precisa também sacar um pouco. Mesmo que depois você faz um aporte maior. Mas pra você ver... Concretizar É, o lucro. a rentabilidade. É muito bom. Mas saque mensal tu não faz. Não. deixa. Não, Por faz isso que anual. por isso que é importante. Tem Pô, gente olha aí, que, ó. que é uma pergunta que muita gente faz. Saca mensal, saca de 3 em 3 meses, saca de 6 em 6, saca de ano em ano. Por isso que é importante passar pra galera que tá assistindo aí. E aí, eu fui subindo a stake e tive que me adaptando por conta de... Nem é de liquidez, de fluidez do mercado. Então, por exemplo, eu já não estava conseguindo fechar mais por comportamento. Aí eu tinha que fechar em momentos que o mercado ficava estável. Qual que é a hora que o mercado fica estável? Pós-gol, que é de super favorito. Aí você precisa de pouca grana para a responsabilidade seja mais alta, para você fechar em lei. E intervalo. E eu fui escalonando a stake. Hoje, por exemplo, colocar essa stake, para mim, é como, tipo assim... Tomar café. É como se fosse um... Mas vou te falar uma coisa. É poucos que conseguem trabalhar assim, Não, porque não. eu vou falar o seguinte, além de ter o valor, é questão de ter o método consolidado, ele já deu um baita de um exemplo aqui, como é estudioso e como trabalha,
Porque assim, cara, a parte emocional é fundamental. Porque o cara toma 2, 3 pancadas, não precisa ser de 100 mil. Vou dar de 10 mil, 20. Vou dar um exemplo, quando a gente pega uma sequência ruim de 3 ou 4, cara, tu já se abala. Mas aí não tá em relação ao valor financeiro, tá em relação à falta de previsibilidade. Claro. Por exemplo, toda operação que eu faço, eu já sei qual é o meu possível retorno, qual é o meu risco, quanto por cento da stake eu vou perder. Sabe então tudo. isso já tá tudo calculado. Para onde a odd vai pós-gol, tomando ou fazendo. Então eu já tenho esse controle de mercado. Eu não tenho controle do jogo. Se o cara vai perder pênalti, vai fazer gol contra. Isso aí não tá no nosso controle. claro. Se o VAR vai anular... sim. Por 1 centímetro. Isso. O gol da Juventus contra o Verona lá, teve um impedimento Surreal. por 1 centímetro. E aí, assim, isso aí não tá no meu controle, mas domínio de mercado, conhecimento dos times. Igual eu falo, a palestra do Kleber, eu assisti lá no Betmaster. Cara, é extremamente importante você ter que estudar o treinador. Quando você vai comprar uma ação do Banco do Brasil, você tem que saber quem é o presidente, o dirigente, o diretor. Qual é a Perfeito, política? perfeito. Quando você vai operar com um stake dessa e colocar num time, você tem que saber as informações quantitativas do time, os dados numéricos, e as informações qualitativas. Se tá brigado no vestiário, se tem motivação, que é o must win, como que o underdog joga, a análise do confronto, se esse time encaixa, as forças do favorito encaixam nas fraquezas do underdog. Você tem que fazer esse cruzamento de dados. Se ele sofre muito o primeiro gol, se ele faz muito o primeiro gol. E hoje, essa parte quantitativa é importante, só que o mercado, ele tá sendo voltado hoje, porque assim, existem muitos cursos bons hoje. Então, ou seja, se a pessoa, e as pessoas querem uma fórmula de bolo, pronto. Isso, fórmula de bolo. E aí, hoje a parte quantitativa tem cursos, através de cientista de dados, o Adriano já veio aqui. Já, o Adriano. É um fenômeno. Então, assim, tem caras muito bons que sabem fazer essa parte quantitativa. E aí, o que hoje, uma das vantagens competitivas no mercado hoje, é você estudar essa parte subjetiva, que é a parte qualitativa. Que é mais difícil É a de mais você- difícil, porque isso aí não existe a forma de bolo. Não Pode existe. ter um dia que o time tá mal, um jogador, por exemplo, igual o Napoli, quando perde o Osimhen, por É exemplo, verdade. vai entrar lá o Raspadori e já muda Já totalmente. muda tudo. E aí, assim, o que acontece? Essa parte qualitativa hoje tem muito para se explorar. O iScout, que é o de rever jogos passados, eu trabalhei 3 anos com o iScout, passei 3 anos pro Instat, agora o iScout comprou o Instat, voltei. É 15 mil reais por ano para você ter acesso a um site. Pô, tu vê só. Então, assim, É surreal. Instat. Ó, até pra falar pra Baratinha, galera aí, ó. baratinha Não, mas pra ele é quem quer usado investir muito aí. para olheiros, para treinador, Isso, sim, para claro. físico, Isso. para tudo que você possa imaginar. Ah, mas que eu te falo, pô, o sucesso não é à toa, o cara vai no detalhe. Tem Você que lembra que eu te investir. falei do Napoli? Que a gente fez o estudo do Betmaster, que é uma coisa que vai contra, que ele faz muito, tu Dos pega muita cantos. bola parada, né? Cara, foi contra uma da coisa que eu falava com o Netuno Bah, que eu Pitbull. detesto, Esquece, escanteio, curto, mata. Qualquer um não dá gol. O Napoli foi contra as estatísticas. contra- o City Isso. também. É isso E o também. Grêmio agora fez um gol até de bola parada, porque assim, estatisticamente, poucos times fazem gol de bola parada, e o Napoli, eu te falei, olha, o Napoli tem uma taxa altíssima de gol de bola parada, e que é difícil hoje em dia tu ver, Era né? um gol por cada 12 cantos. Se eu não me engano. Não, e é bom que já pega o gancho pro Bicalho falar dos clubes que ele atua. Hoje, é assim, os clubes igual eu falo com o pessoal, você pode escolher qualquer clube. Basta você se Não, especializar. qualquer um não vou falar o teu galo, né? Senão você mexe com o coração. E especializar. Time do coração. Não, aí não. Aí vai para um tema polêmico, É isso. porque tem muita gente que fala aí que operar o time no coração é bom porque você conhece mais. Mas é só você estudar mais os outros times. Pronto, resolveu Entendeu? o problema. E não tem emocional. Mas o problema é que a pessoa não sabe separar. E aí, assim, eu escolhi alguns times para focar neles. Nas 4 principais ligas. Da Bundesliga, os principais, Bayern, Borussia e Leipzig. E hoje eu tô sofrendo muito com os alunos, porque o Leverkusen é o melhor time hoje de profit loss do primeiro gol. Só que eu estudo toda a liga. Então o Bonifácio, nigeriano lá, tá muito bom, cara, mas eu não opero ele por conta de princípio. Só operar aquelas equipes. Ano que vem, Posso colocar ano que vem, mas se eu falei nessa temporada que eu não opero esse time, ele Perfeito. pode estar com o mercado aberto, pênalti pra ele e mercado aberto que eu não vou clicar. Olha aí, importante isso Quer aí. ver hein? uma vantagem depois, até antes de eu falar aqui?
Bota na tela aí, RIB889, quem quiser uma carninha. E na próxima... carne aí que você Calma, disse, não. uma pra nós. Vou dar uma carnezinha pro Bicalho e uma pro Bruno Português levar. Uma picanhazinha. Vamos fazer lá. Las Piedras. Vem comigo, 24 horas, falar com o Foguinho. Ó, com tá o aí, Júnior. tá na tela, tá na tela. RIB889. Quer que eu gosto. Pra ele é aquele ideal, fazer trader na madrugada e vem a carne 24 horas, pai. Que maravilha. Vou fazer uma analogia com carne. Ó. Tipo, se você perguntar qual que é melhor, uma picanha ou uma fraldinha? Aí todo mundo vai pensar, picanha e tal. Depende de quem tá fazendo a carne. Verdade. Que é igual o treinador. Verdade. Se você pega um treinador com uma máquina lá e o treinador não for competente, não adianta nada. não adianta você pega uma nada. fraldinha com um churrasqueiro bom, o cara vai fazer ela melhor. O cara cortar a carne do ponto... Viu? Se for da RIB 889... É só falar com o Foguinho e com o Júnior lá. A galera manda uma carne boa lá. E boa, o Bicalho pegou essa analogia porque até a questão do Napoli. O Napoli jogava de um jeito com o Spalletti e agora totalmente diferente. Mas tem que adaptar, tem um período de adaptação. Não, mas tu quer ver uma vantagem que eu vejo aqui pra ele? Dificilmente tu opera no Brasil, né? Não, nunca operei no Brasil. Então, o que acontece? E isso o Bruno pode até falar porque é europeu aqui. Na Premier League, ou na Itália, ou na Bundesliga, dificilmente troca os treinadores. Perfeito. E aí, tipo, tu tem a janela, entendeu? Tu tem ali a janela de transição, certo? Tu tem a janela de transição e o que acontece? Cara, tu tem ali uma base, tu consegue pegar times, o próprio City. Há quanto tempo o City já vem jogando? Sim. E já tem muda alguns jogadores, mas tem o sistema. Mas eu percebo o seguinte, que com a chegada dessas SAFs da vida na Inglaterra, começou a mudar um pouco esse panorama. Nós, o Big Six, não está mudando muito o treinador, com a exceção do Tottenham, que trocou pra caramba, inclusive. O Chelsea também trocou, repara. Os outros começaram a trocar. Uma clube empresa, galera. Os outros começaram a trocar. Claro, Então, por isso. obviamente que não dá nem para comparar com o Brasil, que o Brasil é uma rodada, vai mudando. Mas que eu começo a perceber que tem uma tendência agora que se aproximando da gente aqui do Brasil, mas ainda com uma escala muito menor. Mas se você for pegar a estatística do ano passado, bateram um recorde, pô. Beleza, de transição, assim, de transferências, mas se tu for pegar os treinadores... Não, tô falando dos treinadores. O Sean Dyche, que hoje tá no Everton, ele ficou 8 anos no Burley. E vê o só. time rebaixado, Isso subia, não tem. caía. Não, isso é impossível. Impossível. Então tu Isso consegue identificar, que nem falou do Napoli. Cara, quando tu tem um treinador, o Guardiola ou outro treinador, tu já sabe o sistema que ele joga em casa, joga fora, a mesma Perfeito. coisa. E pra encaixar nele, no sistema dele, no método, é muito melhor, porque tu não vai ter aquele negócio, o time vai jogar que nem no Brasil, joga um jogo em casa bem, vai lá tomar 4. Pô, Eu vi outro dia, por exemplo, o Klopp. O Klopp, ele tá sendo sondado para ir para seleção alemã. Ele não aceitou porque ele sabe que está numa reformulação do Liverpool. Boa. Ele quer ficar até o final do contrato para poder fazer um novo time para tentar ganhar uma Liga dos Campeões daqui a 1, 2 anos ainda. Perfeito. E outra questão aqui que a gente já... Você faz o Tottenham? Faço. tu faz o Tottenham? Faço. Boa. E o Newcastle? Newcastle, eu coloquei nessa temporada, faço também. Ok. O Newcastle, temporada passada, eu estudei todos os jogos sem operar. É isso que Porque eu sabia disso. eu operar. tinha colocado como regra, o Newcastle não estava na minha lista. Aí eu passei uma temporada assistindo todos os jogos do Newcastle. Porque eu vejo o Newcastle com potencial futuro. Boa. Então, 3, 4 anos, ele vai ser um time do Big Six ali. E aí, ou seja, eu estudei um ano todo para começar a clicar nele no outro E ano. você está fazendo isso com o Leverkusen? Tô fazendo isso com o esse Leverkusen. procedimento. Exatamente. E qual é o time que está te dando mais de rentabilidade este ano? Cara, essa temporada começou em agosto agora, então é muito pouco. Como eu sou específico, eu posso falar, tipo, da temporada completa passada foi o Dortmund. Só que eu tenho um bloqueio com o Terzic, que é o técnico do Dortmund. Ele... Eu não gosto muito dele também. Nessa temporada, ele tá colocando os melhores jogadores no banco. Por exemplo, Haller. o Nick Sully, o zagueiro. O Julian Brandt tá sendo... O Julian Brandt não pode ser reserva no time do Dortmund. Eles entram no segundo tempo. Mas o mesmo treinador do ano passado? Mesmo treinador do ano passado. Pipocou, perdeu o título em casa, meu. ADM é titular. Haller. O Haller, ele tá indo pro banco porque trouxe o Füllkrug lá, ele é muito bom também, da seleção alemã. E uma vantagem que eu vejo em relação ao treinador, por que o Guardiola ele tem essa diferença para os outros treinadores? Porque o Guardiola, ele consegue fazer dos seus times ser competitivo todos os anos. Por exemplo, o City era campeão da Premier League, no outro ano eles estão mordendo ali para ganhar a Premier League de novo.
Os outros treinadores, por exemplo, o Klopp, é excelente. Sabe montar elenco e tal. Só que o Liverpool ganhou um ano, já no outro ano já começou a cair de rendimento. O Guardiola sempre mantém o alto nível dos seus jogadores. Se o cara não tiver no seu alto nível, ele tira. Isso tem um preço. A gente vê nos Apple TVs da vida, os documentários, há um desgaste ali com os jogadores, mas é isso mesmo. Então tem que estar ali em alta performance o tempo todo. Igual o Napoli foi campeão, relaxou, trocou de técnico, até os jogadores mesmo. É verdade. Já fizemos. A gente tem um exemplo bem claro aqui do São Paulo. Boa. Depois Ganhou a foi campeão Copa do Brasil praticamente e começou a tomar sacode de todo mundo. Tomou 5-0 num clássico, perdeu os jogos. Então, por isso que eu falo, manter assim a motivação, cara, é uma das coisas que pouca gente consegue. E o Guardiola, se tu for ver, eu acompanho alguns jogos do City, cara, é impressionante. Se tu pegar 10 jogos do City, tanto em casa fora, em 9 eles comandam o jogo, tem 75% de posse de bola, tem no mínimo 20 remates, se não tiver o Guardiola fica louco. Você vê, eles perderam o De Bruyne, demorou um pouquinho para encaixar com os dois, né? Botou os dois pontas de lança lá, o argentino e o Godzilla, que eu chamo. Isso, Godzilla. E o negócio agora começou a encaixar de novo. Eles tiveram uma certa dificuldade em fazer gols ali, até no primeiro tempo, mas já, o negócio voltou a ficar bom. Fala um pouco da White Label que você trabalha. Boa. Hoje eu opero na LeveBet e, assim, ela é brasileira, é um espelho da Betfair. E uma das vantagens que eu fui para ela é porque eu tenho uns projetos com alunos high stakes. Então, para mim divulgar um projeto, eu tenho que conhecer a fundo onde eu tô operando, porque eu vou colocar stake alto. Tem banca muito grande. Sim. Sabe o que é high stake, Kleber? Em inglês, meu? Sim. Sabe? Stake elevado. Que Sei, isso, pá. Inglês, hein? Tá embaixo stake que é? Quê? Steak baixo. Sei lá o quê. Eu trabalho com high stake. Boa. E aí, assim, pra mim conhecer a fundo a plataforma que eu tô, porque eu só divulgo, eu tenho muita coerência, eu só divulgo coisas que eu faço. Perfeito. Então, quando você pergunta, sobre Uber, cara, não falo, porque eu não sei, eu não tenho conhecimento. Então, eu não vou falar uma coisa que eu não sei. Então, ou que eu não faço. Então, quando você pergunta de pessoas, assim, às vezes eu tenho humildade de falar, cara, eu não conheço, não sei. Mas, igual assim, sobre cursos também. Eu fiz todos que você imaginar. Tudo desses caras que tinha na internet de 2014. Todos os cursos. Até porque o curso que você acha assim, esse curso não vale nada, você aprende coisa a não fazer. Exatamente. Entendeu? Boa. É o exemplo ao contrário. Não, e às vezes o curso também, uma coisa dá pra se falar também, não é questão do preço. Às vezes tu vai aprender coisas que tu vai te levar pro trader ou pro punter, depende da área, tu vai aprender mais coisas num curso mais barato que, entre aspas, tu não encontraria do que no mais caro. Eu vejo muita gente falando nisso. Verdade. E outra pergunta dá para fazer pro nosso grande fera aí, a gestão de banca. É uma pergunta interessante. Como é que tu faz hoje a tua gestão, Bicalho? Então, vamos lá. Quando eu comecei... Tem mudanças. Claro. A gestão, você muda de acordo com o seu conhecimento. Quando eu comecei, a minha principal prioridade era não perder o dinheiro do meu tio. Certo. Então, eu era extremamente conservador, porque eu não precisava do dinheiro para sobreviver. Esse dinheiro não fazia diferença, era uma banquinha pequena, começou $5 mil, depois $10 mil. Esse dinheiro não fazia diferença na vida do meu tio. E aí, o que aconteceu? Mas eu tinha que provar para ele que o mais importante era ter a consistência. Tá lá se eu terminasse a temporada com o mesmo capital, eu já passava uma credibilidade muito grande para ele. Pô, não é viciar, não perder aquilo ali e tal. Nem todo mundo tem um tio desse, hein? É verdade. E ele confiou em mim sem eu ter falado nada. Claro, e é difícil, meu. Sem eu ter falado nada, porque eu mostrei planilha assim, mas ele, cara, não quero nem ver. Toma isso aqui, se é isso que você quer pra sua vida, segue. E aí, o que aconteceu? De acordo com que você vai passando, você vai tendo conhecimento, você vai conhecendo o draw do método, tipo, a pior sequência ali e tal, você vai mudando. Você vai tendo mais confiança, mais previsibilidade, você vai trabalhando um pouco mais alavancado. Porque você já sabe a sua pior sequência, a sua zona de tilt, por exemplo. Se você perder R$300 mil num dia, isso aí é estudo de mindset, eu faço muitos cursos de inteligência emocional. Vai ser importante. E aí, assim, se eu perder esse capital, eu vou ficar incomodado. Então, eu tenho que saber
qual é a stake que eu posso utilizar para chegar na pior sequência esse prejuízo. E hoje, questão de gestão de banco, por exemplo, quando você errar stake, você observa muito mais a stake que você trabalha do que a banca que você tem. Porque, por exemplo, eu tento explorar o máximo do meu conhecimento e do que o mercado suporta. Então, tem pessoas, tem empresários aí que têm milhões. E por que eles não colocam os milhões na bolsa esportiva? Porque ele não tem esse conhecimento, essa previsibilidade. Então, assim, eu não preciso de muitos milhões para... Eu tenho um produto, que é o Gustavo Black, que as pessoas me seguem, replicam as minhas operações. E aí, eu falo com as pessoas, cara, pode deixar só 5 stakes na plataforma, porque eu sei que a pior sequência não vai chegar nas 5 stakes. Você vai conseguir trabalhar ali. Entendeu? E tem a previsibilidade. Show. Então, isso tudo às custas da planilha dele de 2015. 2015. Não saiu de outro lugar. E aí existe uns doidos que acreditam em mim, sabe? E aí segue, entendeu? E o Bicalho falou uma questão, falou em produto, bote Bus 87, bota na tela aí nosso robozinho. Fala o que o robozinho fala aí, mano, Pitch. O robozinho foi mais de 1 ano e meio de estudo aí pra farejar gols no primeiro tempo, ajuda de treinadores, de preparadores físicos, gols no primeiro tempo 0,5 HT, 1,5 HT. Isso. E também no segundo tempo... Caçando gol. Caçando 0,5 FT e 1,5 FT. Eu queria botar o 2,5, tá dormindo? 2,5, eu queria botar o 3,5, o Pitch achou muito. 3,5, seguramos no 2,5. Então venha para o Botbus aí, otimize seus ganhos. Venha com os feras. E tu tem mais algum produto aí? Tem, aí que e nós aí eu vou falar. te falar. E eu Boa. vou presentear vocês aqui. Ó. Ele falou do 0,5 HT. Isso. Eu tenho uma ferramenta que ela filtra os melhores jogos pro favorito fazer o gol na zebra. O primeiro gol no primeiro tempo. Ó. Então, que é o Foot Tools. Boa. Os cálculos eu criei, aí o programador ele desenvolveu um sistema e já dá os filtros todos ali, mostrando qual é a probabilidade daquele evento ocorrer, de win rate dos times. E então, assim, você consegue, através dessa ferramenta, saber quais são os jogos que tem probabilidade do favorito marcar, que vale pro 0,5 HT também. Olha aí, O ó. Foot Tools está dentro do Foot Class. Tá dentro da Foot Class. A Foot Class, eu tenho 3 produtos. O Foot Tools, que é uma ferramenta. Perfeito. A Foot Class, que é uma plataforma que eu faço as análises pré e pós, para as pessoas entenderem o conceito de longo prazo. Então, lá, temporada passada, eu... Que é difícil, né, a galera entender, né, Bruno? E aí, assim, toda semana eu faço análise dos jogos que eu vou acompanhar. Não é o que eu vou operar, eu posso operar eles, mas só vou saber depois de escalação, depois de mercado e tal, estudar. E aí eu faço o pós, eu abro o meu Profit Loss, mostrando as operações que eu fiz. Na própria LeveBet, na plataforma mesmo. Lá não tem como mascarar nem nada. É assim, mostrando todos os meus resultados da temporada passada. E a Foot Class nada mais do que as pessoas acompanhar as minhas análises. E o Gustavo Black, que é um projeto... Não é um projeto educacional, é um projeto totalmente financeiro mesmo, para pessoas high stakes. Porque tem muitos empresários, muitas pessoas que têm grana hoje, Sim. que eles não têm essa previsibilidade. Por exemplo, chega um final de semana, ele tem muita grana, mas ele consegue pular R$500, R$1.000 de stake, e para ele, o fim de semana com a família, já passou, às vezes, segunda a sexta estudando, trabalhando, é muito pesado para trabalhar o final de semana e ter essa rentabilidade. Então, eles confiam em mim, no meu trabalho, e só copio e colo o que eu faço. E aí, ou seja, então eu tenho tudo que você pensar, e tudo eu criei de 2021. O meu primeiro vídeo na internet foi em 2019, eu já tinha 4 anos de trade e 2 anos de viver exclusivamente do trade. Então, quando isso aí falo sobre muito coerência ética. Eu só vou falar uma coisa a partir do momento que eu tô vivendo aquela coisa. Perfeito. Entendeu? Tem muita gente que faz uma sequência boa um mês ali e já quer, isso já aí quer não vender, adianta. acredita, entendeu? Tipo, eu já vivido só exclusivamente do trade. Longo prazo. Aí que eu comecei a postar vídeos sobre. E a Foot Class foi uma plataforma que, quando eu vi que influenciadores, foi essa grande mídia aí, eu não tava concordando com eles, ao invés de eu ir lá ser hater e criticar os caras, eu vou desenvolver a minha e vou mostrar o dia a dia
de quem faz isso mesmo na prática. Então, ao invés de você ir lá, ficar xingando o cara, criticar, cara... Faça. Igual, se você não concorda com o lado A nem o lado B, seja o lado C. Perfeito. Não. E aí foi que eu comecei a criar e mostrar na prática. Hoje eu tenho o meu Instagram, eu mostro os meus resultados todos os dias. E eu sou muito criticado por ser muito específico. Não operar. O cara não opera, Quando completa um ano, e eles vão ver minha rentabilidade, aí muda. Aí muda tudo. O hater, tipo assim, quando você tem resultados, não tem como você calar o hater se você não mostrar os resultados. Show. Os resultados tipo assim, eles podem criticar o meu método, mas não pode criticar os meus resultados. Não pode. Perfeito. Entendeu? E o mais importante também, que eu acompanho muito ele, que muitas vezes ele vai lá, entra na página lá, nenhuma aposta. E o pessoal fica maluco. Porque o pessoal tem aquela mania que acha que tem que apostar toda hora. todo dia. Se não É uma tem pena. oportunidade, os caras acham que tem que apostar todo dia. Aqui, várias vezes que eu acompanho, ele clica, dá até a musiquinha lá, nada. E não tem nada. E o pessoal, cara, eu vejo o pessoal, se ficar sem apostar 2, 3 dias, fica um Não, maluco. e quando passa por um período ruim, uma bad run, que é Normal, absolutamente normal no mundo de normal. renda variável, como você passou, eu passei em agosto, faz parte. Boa. Aí ele quer te matar. Não, por que você não muda? Gente, é aí que você tem que continuar. É Tá nesse certo. momento. É uma porque- pena, porque eu sempre falo, não operar também é operar. É claro. Então, às vezes, você mostrar um relatório com 0 entrada, às vezes é muito mais importante do que você mostrar um resultado com lucro. É claro, E, perfeito. Perfeito. só Que as lucro pessoas- foi esse, né? Perfeito. E estamos quase chegando no final aqui desse grande podcast. Pô, Esse que tinha que conhecimento. ficar mais hora, tem que trazer de esse novo, Tem que trazer de novo. novo. Cara, que conhecimento, que Vocês falam bagagem. isso pra todos, tá? mas realmente... Não, esse hoje- aqui não, esse aqui é diferenciado. Hoje foi um dos melhores podcasts que a gente fez aí, verdade? Não foi? Porque aqui, ó, tenho 2 frases que eu vi do teu vídeo. Pô, eu me emocionei com o vídeo que ele fez lá, meu. chorar, meu? Não, quase chorei. Eu falei pro Bruno de manhã, falei pro Blicari também. Cara, a história de vida dele aí. Ele meteu 2 frases aqui que eu achei espetacular. Opiniões são só opiniões. Olha, que é verdade que às vezes os caras criticam muito e não sabem o que o cara passa, tá? E controlar a mente para o seu sucesso. Tu falou isso aí no vídeo. E aí, Bicalho, muito obrigado mesmo pela tua presença aí. Deixa um recado pra galera aí, que o pessoal quer começar nos investimentos e dá pra chegar, e tu deixou aí explícito aqui pra galera que dá pra chegar, mano. A maior virtude das apostas esportivas, ou de qualquer área, qualquer coisa, é ter paciência, cara. Igual eu falei hoje, para operar grande, você precisa começar pequeno. Então, assim, não operar também é operar. Algumas frases, assim, que eu tenho, o arroz com feijão que enche o prato. E, assim, muitas pessoas são muito imediatistas e querem resultados para ontem. E quando você já quer resultado para ontem, você já vai pressionado para o mercado. E o mercado, ele é soberano. E o mercado, além de ser soberano, ele é neutro. Ele não está lá para favorecer nem A e nem B. Então, eu já passei por sequências nessa própria temporada. O cara perde pênalti, o zagueiro vai tentar driblar o zagueiro favorito Perde tenta a driblar, bola. perde a bola, toma o gol. E a culpa é do Bicalho. E tá tudo bem. Faz Entendeu? parte. Amanhã é o contrário. E tá tudo bem. E assim, você vê, quem me acompanha nas redes sociais, vê ali que, tipo, tô mês negativo e tá tudo bem. Entendeu? Então, a paciência é a maior virtude. Porque hoje existem muitas pessoas boas, pessoas com métodos validados, pessoas que sabem o que fazer e não fazem. Porque ela não consegue seguir o plano. Muitos influenciadores, produtores de conteúdo, eles falam sobre longo prazo, chegam 2, 3 meses, já mudam a metodologia. Já mudam o que fazem. Ou então tem um projeto, um serviço VIP, E que tá aí- ruim, desmancha, e Desmancha. bota outro nome pra Verdade. começar do zero. né? Isso aí, verdade. Então, assim, tem muitas pessoas que te seguem e você tem que ter muita responsabilidade no que você posta. Porque você não sabe quem tá atrás da telinha. Então, essa coisa... Tipo, você não precisa... quando a pessoa fala, eu sou o melhor, eu sou o maior. Quando o mensageiro é maior do que a mensagem, você descarta. Eu sempre utilizo o princípio da modelagem. O que é o princípio da modelagem? O que eu sinto confortável e seja bom para mim, eu agrego, copio, dou os créditos à pessoa e tá tudo bem. Quando eu vejo uma coisa que eu não me sinto bem, não significa que não funciona. Que eu não me sinto bem, eu descarto.
Ponto. Então, acabou. Eu não vou lá Vai e gastar criticar. energia com Exatamente. esse negócio. Então, quando o cara se coloca acima e não tem nada, tipo... Beleza, o cara quer postar com Porsche, que o cara não tem nada de errado nisso, tá tudo bem. Desde que a mensagem que ele passe seja também equivalente com aquilo que ele tá postando. Então, 99% das vezes que não não são. é, não são. Então, assim, quando o mensageiro ele se torna maior do que a mensagem, isso é muito ruim. Porque isso passa uma arrogância. E para quem tá do outro lado, a pessoa não quer ver isso. A pessoa quer aprender o conteúdo para se tornar uma... Às vezes a pessoa não quer ser profissional, viver só daquilo, não. Mas só quer ter uma renda extra, um complemento para a renda da sua família e tal. E tá tudo bem. Não significa que eu tenho um stake maior, que eu sou melhor do que você. Pelo contrário. Às vezes, tem pessoas... Igual eu falo, e também o tempo não significa sem a dedicação. Tem pessoas com 10, 12 anos que não é lucrativo hoje. Tem pessoas com 6 meses que já aprendeu... Já entendeu o conceito e tá aplicando. Só falta agora ter volume para ser lucrativo. Então, tempo não significa nada sem dedicação. Stake alta não significa que você é melhor do que outro. Você só teve mais tempo e mais bagagem para fazer aquilo ali. Perfeito, perfeito. Então, o que eu quero passar para as pessoas é tenha calma, faça o que você se sente confortável. Eu falo sobre paixão, falei de paixão do Atlético aqui também, por conta de que vai ter momentos que só você... De autorresponsabilidade. Só você sabe o que você está passando. Só você viveu aquilo ali. Então, você vai começar a questionar você mesmo. E aí, naqueles momentos que você vai estar sozinho no escritório. Aí não tem amigo, não tem ninguém, não tem família, não tem ninguém. É você contra você. Eu falo, você nas apostas esportivas é o seu melhor amigo e o seu principal inimigo. Boa, verdade. Gostou aí, Cláudio? Foi bem. Tá anotando Que aí, aula, rapaz? que Tá aula. anotando aí? E antes do aqui, eu deixar pra ele aqui um brindezinho aqui da Painaco, né? Valeu aí, meu fera. Obrigado. Pra anotar Show as de bola. entradinhas do homem aí, ó. Anotar aí e agradecer pela presença tanto Bruno Português aqui, meu parceiro, mano Cláudio Pitbull, grande Gustavo Bicalho. E olha, e fechamos o episódio de hoje com essa mensagem do homem que, ó, o mensageiro não pode ser maior que a mensagem. Show de bola. Tamo junto, Muito galera. bom, hein? Vamos pra Valeu. cima. Obrigado. Foguetinho não tem ré. É nóis.